Filhos deixam pais sofrendo na estrada, mas uma herança surpreendente é revelada. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, com ruas de paralelepípedos e casas coloridas, Dona Maria e seu Joaquim se sentavam à sombra da árvore que plantaram juntos há décadas. Eram os pilares de uma vida simples, humildemente rica em memórias. A alegria que antes preenchia o ar agora era apenas um eco distante. Os filhos, atraídos pela promessa de um futuro brilhante nas grandes cidades, deixaram o lar, e com isso, um vazio imenso ficou na casa. O coração de Dona Maria, sempre tão forte e vibrante, agora se apertava a cada telefonema não recebido. O sorriso de seu Joaquim se desvanecia, transformando-se em um gesto triste, uma forma silenciosa de lamento pela ausência dos filhos. Num dia qualquer, enquanto organizava caixas em busca de uma velha bicicleta, seu Joaquim encontrou um maço de cartas antigas, amareladas e guardadas com amor. Eram do seu avô, havia muito tempo adormecido em sua memória. Ao abri-las, Joaquim se viu preso em um mar de histórias que nunca encontrou coragem para explorar. A cada letra, um novo segredo era revelado, e em meio a relatos sobre heranças e terras, seu coração pulsava rápido. A esperança renascia dentro dele, mas a dor causada pela ausência dos filhos o consumia. Como seria partilhar essa nova descoberta, essa riqueza que poderia mudar suas vidas, com quem havia se distanciado? Naquele instante, lembrou das festas juninas em que todos dançavam e se divertiam juntos, dos bingos na praça, risadas ecoando naquelas tardes quentes. E agora? A solidão quase palpável cortava o ar, enquanto pensavam em quem não estava ali. Cada carta trazia à tona a questão que mais o angustiava: os filhos ainda se importariam? A intensidade do momento crescia como um incêndio prestes a explodir em chamas de emoções. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Maria e seu Joaquim começaram a arquitetar um plano audacioso, um jeito de contatar os filhos. Seria essa a chave para reatar laços desgastados? Um dia, ao olharem as mensagens no celular, uma notificação fez o coração de Dona Maria acelerar. Era a filha Ana, que dizia estar a caminho da cidade a trabalho. Ela não mencionou os pais, e isso só aumentou as dúvidas no peito de Dona Maria. O que ela pensaria sobre a herança? A pergunta ecoava na cabeça de ambos. Será que os filhos viriam? Enquanto o silêncio se instalava novamente na casa, seu Joaquim olhou nos olhos da esposa. Ali, naquele calor humano que enevoava o ambiente, havia um fio de esperança. A dúvida estava lançada no ar como uma semente que poderia brotar a qualquer momento. Agora, a espera se tornava uma mistura de ansiedade e expectativa. Afinal, a revelação daquela herança poderia ser o primeiro passo para unir uma família que se distanciou com o tempo. Estariam prontos para enfrentar as verdades que reverberavam entre eles, e finalmente redescobrir o que realmente importava? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Dona Maria se perdia em seus pensamentos. A expectativa pela chegada da filha Ana estava misturada com um temor silencioso. E se Ana não quisesse ouvir sobre a herança? O que fariam se ela se afastasse ainda mais ao ouvir palavras que poderiam ser tanto um chamado quanto um peso? Seu Joaquim, percebendo a inquietação da esposa, segurou sua mão com ternura. Que horas ela chega, Maria? Perguntou, tentando quebrar o silêncio que pairava como uma nuvem escura. Deve ser à noite, respondeu ela, a voz trêmula. Espero que ela também sinta saudade, que ainda se lembre de nós. Mais tarde, enquanto a casa ganhava um ar de preparação, com Dona Maria arrumando a mesa e Joaquim verificando a panela de caldo que fervia, o nervosismo começou a se transformar em entusiasmo. A música que vinha do rádio, uma canção nostálgica, evoca memórias de tempos alegres e filhos correndo pela casa. Quando ouviram o barulho de pneus sobre a calçada, um frio na barriga tomou conta deles. Ana estava ali.
Seu Joaquim tentou assumir um ar despreocupado, mas o coração batia forte. Ela voltou, sussurrou Dona Maria, lágrimas de alegria nos olhos. A porta se abriu e Ana entrou, sorridente, mas com uma expressão que refletia um cansaço profundo. Oi, mãe. Oi, pai. Desculpem a surpresa, mas precisava dar uma passada aqui. A felicidade de vê-la, mesmo que por um instante, levou um sopro de vida ao ambiente. Por um momento, o abraço foi apertado, o tempo parecia ter parado. Mas a realidade logo se instalou, e o ar já carregado de expectativas se tornou denso. Dona Maria hesitou, engolindo em seco antes de perguntar: Ana, como você tem estado? A resposta da filha foi evasiva, como se ela estivesse se preparando para uma batalha interna. Enquanto a refeição avançava, Dona Maria decidiu que era hora de abordar o assunto que a atormentava. Ana, encontramos algo que pode ser importante para nossa família, algo que pertence ao seu avô. A frase pairou no ar, e a música suave do rádio se misturava à tensão que se formou. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. O que você quer dizer, mãe? As palavras hesitavam na língua de Dona Maria, como se estivessem trancadas. A herança, em toda sua complexidade, se tornava um espelho para os sentimentos que brotavam entre os três. Desde o abandono até o amor que sempre existiu, mas que agora precisava de um novo olhar. É uma propriedade, algo que pode nos unir novamente, disse Joaquim de forma firme, mas não sem um tremor na voz. Eu sei que vocês estão ocupados com suas vidas, mas é nosso legado. O silêncio se instalou novamente e Dona Maria observou a expressão de Ana, que oscilava entre curiosidade e insegurança. Legado? Eu não pensei que tivéssemos algo assim. No olhar de sua filha, Dona Maria leu a dúvida sobre as prioridades da vida moderna, o emprego que exigia demais, os sonhos que sufocavam relações. Tinha certeza que a verdade, saindo por aquele único caminho, poderia romper a barreira que os separava. Não estamos pedindo para que você deixe sua vida, Ana, mas queremos que você saiba que ainda somos uma família, disse Dona Maria, a voz cheia de emoção. Ana ficou em silêncio, pensativa, o olhar distante. A noite parecia prometer respostas, mas ainda havia uma sombra de incerteza pairando sobre eles. A tensão era palpável enquanto todos esperavam uma reação. E a pergunta que ficou suspensa no ar era: o que Ana realmente fará quando descobrir a verdade por trás daquela herança? Ana sentou-se à mesa, o prato fumegante à sua frente lentamente esfriando enquanto seus pensamentos fervilhavam. A sala era iluminada pela luz suave do abajur, mas havia algo pesado no ar, como se os sentimentos não ditos tivessem tomado conta do espaço. A música do rádio, antes um pano de fundo nostálgico, agora parecia um lembrete dos tempos em que a família vivia unida, sem outras responsabilidades que pudessem os separar. Precisamos falar sobre isso, ela finalmente se manifestou, com a voz tão firme quanto tremula. Dona Maria e seu Joaquim trocaram olhares rapidamente. O que viria a seguir poderia ser tanto libertador quanto devastador. Joaquim assentiu, encorajando Ana a continuar. O que você descobriu, mãe? Não é apenas uma propriedade. Tem que haver mais. Não é possível que isso tudo esteja ligado apenas a um pedaço de terra. O coração de Dona Maria começou a acelerar. Ela respirou fundo, lutando contra a onda de emoções. Tem a ver com seu avô, e com o que ele deixou para nós. Muito mais do que uma simples herança material. Ana mordeu o lábio, inquieta. Por que você nunca falou disso antes? O que mais vocês escondem? A atmosfera se tornava gradualmente mais densa e amarga. Os rostos de Dona Maria e Joaquim ficaram mais sérios, a menção do avô evocava memórias dolorosas e amargas. Não era o momento certo, filha. Nunca encontramos uma maneira de lidar com isso. O que ele nos deixou também trouxe muitas cicatrizes, disse Joaquim, sua voz um sussurro. As palavras encheram os espaços vazios da sala. Ana começou a sentir a realidade batendo à porta de sua consciência. Cicatrizes? Você está falando de um passado que ainda nos machuca? O que, exatamente, aconteceu? Ela questionou, buscando respostas que há muito tempo foram enterradas. Dona Maria, com as mãos trêmulas, pegou a caixa antiga que estava guardada na prateleira.
Dentro dessa caixa estão as cartas e documentos que ele escreveu. Ele se sentia preso, ambas as partes queriam manter a família unida, mas o peso do mundo foi muito grande para suportar. Ana sentiu uma pangada de dor ao pensar na complexidade do amor e das obrigações. Olhando com mais atenção, a caixa tinha um ar de mistério, como se cada pedaço de papel pudesse ser uma peça essencial para entender a história que tentaram esconder. Por favor, me diga que não era só isso, Ana murmurou, enquanto Dona Maria abria a caixa e começou a retirar as cartas amareladas pelo tempo. Não é só dor, Ana, disse Joaquim. Tem amor também. Aqui, seu avô revelou seus medos, seus arrependimentos, e principalmente, seu desejo de que nós, como família, nunca deixássemos de nos unir. Com a luz da lâmpada refletindo no papel frágil, uma onda de emoções tomou conta de Ana. Ela percebeu que a herança não era apenas uma questão de bens, mas um convite a olhar para o passado, confrontar as sombras e, talvez, reconstruir o que foi quebrado. Eu não sei se estou pronta para isso, Ana confessou, seu olhar fixo nas letras tão carregadas de emoção. Dona Maria então, com um gesto suave, puxou a filha para mais perto, como se quisesse protegê-la daquela carga emocional. Não precisamos decidir tudo hoje, Ana. Mas é importante que você saiba que temos espaço para você aqui. Essa herança pode ser um novo começo. Ana sentiu um nó se desfazer dentro dela, mas a incerteza permanecia. O que aconteceria se tudo isso mexesse ainda mais com suas feridas? Ela olhou para os pais, e pela primeira vez, notou a fragilidade que eles também carregavam. Se eu realmente me abrir para isso, o que vocês farão? Será que vocês vão me deixar ir novamente, como antes? Silêncio. Uma pergunta que retomava o fardo de anos. A incerteza se foi, mas outra chegou no lugar. E, diante da resposta que não sabia se teria, Ana apenas se perguntou, seria essa a chance de unirem seus caminhos ou o último fio a desatar? A caixa estava aberta e as cartas à vista, mas o maior desafio ainda estava por vir. Quais segredos o passado guardava e que impactos teriam no futuro dessa família? Ana olhou fixamente para a caixa de cartas, como se um poder desconhecido emanasse dela. As palavras escritas por seu avô podiam ser a chave para um labirinto de segredos que até então estavam guardados em sua família. Ela se perguntou se estava pronta para abrir um capítulo que poderia reescrever a história que conhecia. Vamos começar por aqui, Joaquim disse, quebrando o silêncio, suas mãos segurando uma das cartas. Talvez conseguir ler um pouco do que ele deixou ajude todos nós a entender melhor o que realmente aconteceu. Não precisamos resolver tudo de uma vez. Dona Maria assentiu, enxugando uma lágrima que escorreu por sua bochecha. Seu avô sempre foi um homem complexo, mas no fundo, queria que nós fossemos felizes. Ele batalhou para deixar algo bom para vocês. Ana encostou a cabeça em Dona Maria, buscando conforto. Eu só quero entender. Como chegamos a este ponto? Como conseguimos nos afastar tanto? Às vezes, o que mais machuca é o que não é dito, Joaquim respondeu, com a voz ressoando no silêncio da sala. Uma palavra, um gesto, podem criar muros invisíveis. Precisamos começar a derrubar esses muros. Com um profundo suspiro, Ana envolveu a mão na caixa e retirou uma carta do meio. Era uma carta amarelada e com as bordas levemente queimadas, sinal de um passado difícil. Com um coração acelerado, ela começou a ler em voz alta, as palavras ecoando no ar pesado. Querida família, a vida tem sido um desafio constante. Percebo que as minhas frustrações têm prejudicado a nossa união. Carregamos dentro de nós não apenas sonhos, mas ilusões que nos afastam. Meu maior desejo é que vocês nunca sintam a fraqueza que eu senti. Passou para a próxima linha, não deixem que o passado defina suas escolhas. O amor é mais forte que qualquer dor. A emoção crescia a cada palavra lida. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela olhou para os pais, que também estavam visivelmente tocados. Ele realmente se preocupava conosco, Dona Maria murmurou, a voz embargada. Parece que ele sabia que o que estava por vir não seria fácil, comentou Joaquim, tentando conter a emoção. Ele falava de muros, talvez soubesse que precisaríamos enfrentá-los um dia. Ana sentou-se em silêncio,
absorvendo cada parte da carta como se fosse um imã atraindo suas emoções há tanto tempo reprimidas. O peso daquela leitura era profundo, era um convite a confrontar não apenas o legado do avô, mas também os próprios medos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Por que essas palavras de dor? Ana perguntou, sua insegurança visível. O que ele não conseguiu superar? Um novo silêncio caiu sobre eles, pesando a atmosfera novamente. Dona Maria pegou a mão da filha entre as suas, como se essa conexão pudesse dissipar a carga daquele momento. Quando ele ficou doente, muitos sentimentos vieram à tona. Ele se sentiu derrotado, como se não tivesse conseguido garantir a felicidade da família. Não era fácil para ele falar sobre isso. E talvez essa dor tenha sido o que nos separou, Joaquim refletiu, mas também pode ser o que nos une novamente. Podemos aprender com o que ocorreu, fazer diferente. Ana respirou fundo, antes de retomar a leitura. As cartas continham mais segredos, talvez outros fragmentos que falassem sobre a velha casa que havia ficado para eles. Florindo a esperança de uma nova era, que ela nunca imaginou que estivesse atrelada a algo tão profundo. Mas, como sempre, uma nova pergunta surgia em sua mente, até onde estavam dispostos a ir para desvendar os mistérios que moldaram suas vidas? E se as respostas fossem ainda mais dolorosas, o que mais aquele legado poderia revelar? A jornada apenas começava. Ana respirou fundo e sentiu seu coração acelerar novamente. A caixa estava cheia de promessas e segredos inexplorados, e cada carta parecia sussurrar algo novo. Ela buscou a próxima carta, sua mente dançando entre curiosidade e medo. Não sabia o que mais encontraria ali, mas era impossível voltar atrás. Com as mãos ainda tremendo, ela retirou uma carta um pouco mais nova, as bordas mais bem preservadas. As palavras escritas eram um pouco mais fluidas e menos angustiantes. Querida Ana, começou a missiva, e isso fez seu coração disparar. Era como se estivesse em um sonho. Quando você ler isso, espero que já tenha encontrado a força para desvendar nossa história. Eu sempre a admirei por sua coragem e determinação, e sei que em seus momentos mais difíceis, vai encontrar um caminho para a luz. O que é o passado, senão uma sombra que devemos aprender a dominar? Nossa família é feita de reverberações de escolhas, mas também de amor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto ela lia. As palavras do avô enchiam o ambiente de uma energia que ela nunca imaginou sentir. Havia tanto amor, tanto perdão. Seu avô a conhecia de uma maneira que ela não havia percebido. Era como se ele estivesse ali, sentando-se ao seu lado, sussurrando conselhos em meio à confusão. Precisamos confrontar aquilo que nos faz sofrer, continuou a ler. A vida é feita de encontros e desencontros. As feridas que guardamos podem se transformar em lições se tivermos a coragem de nos abrir. Não permita que o medo dite suas escolhas. A felicidade é um ato de braveza. Uau, Joaquim murmurou, seus olhos tentando refrear as lágrimas. Ele sabia mesmo o que estava falando. Essa carta é uma verdadeira lição. Dona Maria, com os olhos bem abertos, assistia à cena, absorvendo cada palavra. A princípio, ela parecia alheia ao que estava sendo lido, mas, aos poucos, um brilho começou a surgir em seu olhar. Ele sempre teve essa sabedoria. Um homem como ele, mesmo nas sombras, conseguia ver a luz. Ana sentiu que aquela não era apenas uma carta, mas uma ponte conectando gerações de dor e amor. Como ele conseguiu resumir tanto em apenas algumas palavras? Ela se perguntava, a angústia da dúvida contrastando com o calor reconfortante que emanava das páginas. Foi então que Joaquim disse, eu sinto que precisamos fazer algo a respeito. Essas cartas não são só um legado do passado, são um convite ativo para que construamos algo novo. O que acham de ir até a velha casa? Debruçar sobre cada canto, cada lembrança. Dona Maria, com um sorriso suave, interveio, acho que isso é exatamente o que precisamos fazer. Olhar para nosso passado, entender o que aconteceu e, finalmente, curar. Ana assentiu, um misto de medo e empolgação a invadindo. A antiga casa havia ficado em silêncio por tempo demais. Era hora de dar voz a ela, hora de trazer à luz aquilo que estava escondido nas sombras. Na sequência do pensamento, uma pergunta ecoou na sua mente,
O que mais poderiam descobrir lá? Quais segredos estariam esperando para serem revelados nas paredes desgastadas e nas memórias esquecidas? A história da família ainda estava longe de ser contada, e cada passo adiante poderia trazer revelações que mudariam tudo. Será que eles estavam prontos para encarar o que encontrariam? Enquanto a luz da manhã começava a invadir a sala, Ana ajustou a carta em suas mãos com um sentimento de determinação. Joaquim e Dona Maria pareciam contagiados por essa mesma energia. Era como se, juntos, estivessem prontos para encarar o que estava por vir, a expectativa dançando em seus corações. A velha casa estava a poucos quilômetros de distância, uma construção que guardava tantas memórias, algumas boas e outras nem tanto. Ana sempre sentiria uma pontada de dor ao lembrar dos momentos que ali viverá, mas agora era diferente. Ela tinha em mente as declarações do avô, como um combustível que a empurrava para a frente. O medo não poderia ser mais forte que a coragem que despertava dentro dela. Assim que chegaram à casa, cada passo parecia ressoar com ecos do passado. As portas rangiam, fazendo barulho, como se estivessem acordando de um longo sono. Havia uma atmosfera densa, carregada de lembranças e sentimentos adormecidos. Ana respirou fundo e olhou para Joaquim e Dona Maria. "Estamos prontos?" perguntou, embora já soubesse que a resposta era um sim retumbante. Enquanto eles exploravam os cômodos, um cheiro familiar pairava no ar, como um abraço dos fantasmas da família. O pó dançava na luz que entrava pelas janelas empoeiradas. A cada porta que se abria, um novo capítulo se revelava. Viam os móveis antigos, repletos de histórias, e fotografias penduradas nas paredes, capturando sorrisos e rostos que marcavam as gerações. Dona Maria parou diante de uma foto de seu pai, um homem com um sorriso largo e olhos vivos. "Ele sempre foi o elo entre nós", disse, um toque de nostalgia na voz. Ana observou, percebendo como a dor poderia ser transformada em força. "Precisamos lembrar", comentou. "Ele sempre fez questão de que nunca esquecêssemos de onde viemos." No quarto no fundo da casa, Ana encontrou uma velha caixa de madeira. Seu coração pulou ao abrir a tampa, que rangia, revelando uma coleção de cartas amareladas e objetos. Havia conchas coletadas na praia, um medalhão e, incompreensivelmente, uma pequena chave. A peculiaridade daquela chave fez seu coração disparar. Para que seria? O que poderia abrir? Mais uma camada do mistério se desdobrava diante dela. "Vou guardar isso", Ana disse, segurando a chave como se fosse um tesouro. O que poderia haver atrás de uma porta trancada? Uma nova revelação? Um escândalo escondido? Agora tudo parecia possível. Dona Maria se aproximou, curiosa, e Ana notou como seus olhos brilhavam com expectativa. "O que você está pensando, minha filha?" perguntou. "Pode haver uma sala que ninguém nunca conheceu. E essa chave tem que abrir algo importante", respondeu Ana, sua voz cheia de emoção. O que mais estaria escondido na casa? Quais segredos poderiam mudar a percepção da família? Enquanto exploravam mais, o clima de descoberta se tornou palpável. A conversa fluiu entre eles, rasgando feridas antigas, mas também construindo suturas novas. O passado começava a se tornar um pouco mais claro, e o futuro parecia promissor. Mas na outra extremidade da casa, um estalido súbito interrompeu o momento de revelação, fazendo todos congelarem. O eco reverberou como um aviso, e a pergunta pairou no ar: o que era aquilo? Havia algo oculto que ainda não tinha sido revelado. Como uma sombra, o mistério permanecia, desafiando-os a se aprofundar. Ana trocou olhares com Joaquim. A intensidade do momento tomou forma. Como uma batida de tambor dentro dela, ela sabia que a jornada estava apenas começando. As descobertas nesse lar antigo lançariam luz sobre o passado, mas o que mais o futuro guardava? Ana interrompeu seus pensamentos, ainda dominada pela intensidade do momento. O estalido que ressoou pela casa fez com que os três se entreolhassem, um misto de curiosidade e receio. Joaquim foi o primeiro a se mover, avançando cautelosamente em direção ao som. "Vamos ver o que foi isso", ele disse, a determinação na voz se misturando com um leve tremor. Dona Maria segurou a mão de Ana, transmitindo segurança, como se aquele gesto dissesse: "Estamos juntos."
O caminho para a sala ao fundo da casa parecia se estender infinitamente, cada passo um mergulho mais profundo no mistério familiar. Quando chegaram à porta entreaberta, um frio na barriga tomou conta de Ana. O que ela esperava encontrar? O ar estava mais denso ali, como se as paredes sussurrassem antigas histórias. O olhar dela percorreu o espaço, que estava coberto de poeira e sombras. E então, algo brilhou no canto, merecedor de mais atenção. Era uma velha cômoda, parcialmente aberta, como se tivesse sido deixada em um momento de pressa. Ana se aproximou, atraída por um impulso inexplicável. Ao puxar a gaveta com cuidado, ela descobriu um diário, suas páginas amareladas quase se desmanchando sob o toque delicado. Um cheiro de madeira envelhecida invadiu suas narinas, ao mesmo tempo familiar e triste. Leia para nós, Ana, pediu Joaquim, com um entusiasmo que a encorajou. Dona Maria observava, as mãos unidas em um gesto de oração silenciosa. Ana começou a folhear as páginas, os olhos se iluminando à medida que cada palavra se tornava visível. Eram relatos do avô dela, histórias de amor, perdas e vitórias. Em uma das passagens, ele falava sobre um amor perdido, alguém que precisou deixar para trás. Isso aqui é mais do que só memórias, disse ela, com a voz embargada. Ele estava falando de escolhas difíceis, lembranças que o formaram. As palavras se tornaram um bálsamo, curando feridas antigas. Era como se o avô estivesse ali, comunicando suas frustrações e sabedoria. Ele diz que nunca devemos ter medo de nossos próprios destinos, leu Ana, sua voz ecoando pela sala. A vida é um equilíbrio entre o que deixamos para trás e o que buscamos adiante. Os olhos de Dona Maria brilharam ao ouvir a voz familiar, e lágrimas escorriam por seu rosto. Era como se a presença do avô os abraçasse novamente, relembrando-os de que, apesar das dificuldades, a família sempre prevaleceria. Ana virou a página, e uma foto antiga deslizou para fora. Uma imagem de família, cada rosto um fragmento de história e amor. Olhem! Exclamou, segurando a foto para que os dois enxergassem. Mas então, enquanto todos se perderam na beleza do momento, um som abrupto interrompeu a nostalgia. O mesmo barulho que antes os instigara a explorar. Desta vez, era mais forte, um estrondo vindo do porão, quase como se algo estivesse se movendo. O coração de Ana acelerou. O que foi isso? Perguntou, a adrenalina começando a pulsar. Joaquim olhou para os dois, e o silêncio na sala parecia pesar. Deve ser a casa, respondeu ele, mas não havia certeza em sua voz. Ou alguém pode ter entrado. Dona Maria já parecia decidida. Não podemos ignorar. Precisamos ver o que está acontecendo. Ana fechou o diário com firmeza, a urgência do momento tomando conta dela. A chave, precisamos descobrir o que ela abre. Pode estar relacionado a isso. O trio começou a se mover em direção à escada que levava ao porão. O medo era palpável, mas a coragem também. Eles estavam prestes a desvendar algo muito maior do que imaginavam. Afinal, o que mais estaria escondido nas sombras daquela casa antiga? O passado chamava por eles, e agora, talvez, fossem eles a resposta que o passado precisava. Ana segurou a chave com força, sentindo que o futuro talvez começasse a ser revelado nas profundezas daquela casa. Vamos em frente, ela sussurrou, já prontas para encarar o que quer que estivesse à espera delas. O que poderia aquele lugar lhes revelar? O que as sombras guardavam? A escada para o porão rangia sob os pés de Ana enquanto ela descia lentamente, seguidas por Joaquim e Dona Maria. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar nas paredes ao redor. O cheiro abafado de mofo e madeira antiga a envolvia como um manto pesado. A luz fraca do dia mal conseguia entrar pelas pequenas janelas, e em cada passo, a atmosfera parecia mais carregada de segredos. O que será que encontramos aqui embaixo? Sussurrou Joaquim, a voz baixa e hesitante, como se temesse quebrar o silêncio sombrio que os cercava. Ana apertou a chave em sua mão, seu coração dividido entre ansiedade e esperança. Ela estava prestes a se deparar com algo que poderia mudar tudo. Ao chegarem na última rampa, viram uma porta maciça, sua superfície desgastada, com sulcos e marcas que contavam histórias de tempos antigos. É aqui, disse Ana, a voz trêmula de emoção.
Com as mãos nervosas, ela inseriu a chave na fechadura enferrujada. A chave girou com um som estrondoso, quebrando o silêncio ao redor como um trovão. A porta se abriu, revelando um espaço escuro e empoeirado. Dentro do porão, o mundo parecia parado. Caixas empilhadas, bagunças e lembranças esquecidas aguardavam ser descobertas. Um canto, no entanto, chamou a atenção de Ana, um baú antigo, ornamentado com detalhes delicados que exigiam respeito. "O que será que tem dentro?" perguntou Dona Maria, com os olhos brilhando de curiosidade. Ana se aproximou e, com um esforço, levantou a tampa pesada. Um cheiro adocicado de papel velho e couro a atingiu em cheio. Ao olhar para dentro, viu pilhas de cartas amareladas, algumas embrulhadas com um cordão desgastado. Ela respirou fundo, sentindo um misto de temor e excitação. Cada carta parecia pesar uma tonelada, carregando emoções intensas e histórias por revelar. "Vamos ler uma", sugeriu Joaquim, encorajando-a a explorar a memória da família. Com as mãos trêmulas, Ana pegou uma das cartas que pareciam mais preservadas. O nome no canto superior esquerdo a fez parar por um momento. Era do avô. A tinta borrada e o papel envelhecido eram agora um portal para aquele passado que tanto a intrigava. "Querida Elvira", começou a carta, e as palavras flutuavam no ar, evocando um tempo que ela apenas imaginava. Ana leu em voz alta, sentindo a emoção pulsando à medida que descobria os sentimentos do avô por uma mulher perdida no tempo. A cada frase, a paixão e a dor pareciam se materializar na sala, envolvendo todos em um sentimento antigo e profundo. "Ele a amava", murmurou Dona Maria, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. "Alguém que carregou essa dor a vida toda. Mas por que não nos contou?" Ana levantou os olhos, percebendo que aquela descoberta poderia abrir feridas e curar ao mesmo tempo. A vida do avô estava muito mais entrelaçada com a história da família do que ela sabia. Mas então, ao olhar para outras cartas no fundo do baú, ela teve uma revelação assombrosa. Isso tudo pode ter uma conexão com... O que aconteceu com a família? Uma dúvida se instalou em seu coração. Portanto, a verdade escondida não estava apenas relacionada aos amores perdidos. Havia algo mais sinistro, algo que poderia ter partido uma geração antes. As palavras do avô ressoaram em sua mente. Ao mesmo tempo, o som de algo se movendo novamente no porão trouxe um arrepio na espinha de Ana. "Há mais segredos aqui", concluiu, com os olhos arregalados enquanto ela olhava para os outros. "Precisamos saber a verdade, e rápido." Eles se entreolharam, conscientes de que aquele lugar guardava revelações importantes, mas cada um deles carregava também um dilema a ser enfrentado. Até onde seriam capazes de ir em busca do que o passado tinha a dizer? E o que farão quando a verdade finalmente se revelar? Ana olhou para o baú, a mente turbinada por incertezas. Seus dedos ainda tremiam ao segurar a carta, como se aquela simples folha de papel conseguisse desatar um nó de sentimentos guardados por tanto tempo. A atmosfera no porão tornava-se mais pesada a cada instante, como se o passado estivesse vivo, observando cada movimento deles. "O que será que mais encontramos aqui?" Joaquim quebrou o silêncio, olhando ao redor, a curiosidade transbordando do olhar. "Podemos realmente lidar com isso?" Dona Maria respirou fundo, seus olhos ainda úmidos, mas agora determinados. "Às vezes, a verdade é mais difícil do que a mentira, mas ela nos faz libertar." Sua voz estava baixa, carregada de um entendimento que veio da própria dor. Ana sentiu um impulso poderoso de continuar. Era como se o baú, com seus segredos, estivesse chamando-a. Precisava entender não apenas a história do avô, mas também as sombras que envolviam sua própria vida. A figura de sua mãe, irrequieta, e as conversas abafadas em casa agora ganhavam sentido. Cada briga, cada olhar apagado, tudo parecia estar ligado a um passado ainda não resolvido. "Vamos abrir outra carta", sugeriu Ana, tomando coragem. O frio na barriga aumentava, mas ela se obrigou a focar. Com um movimento cauteloso, retirou outra carta do fundo do baú. O papel era mais fino, quase como se implorasse para ser manuseado com cuidado. Ela leu em voz alta, as palavras parecendo ecoar nas paredes empoeiradas. "Querida Elvira, hoje meu coração está pesado por tudo que vivemos e pelas escolhas difíceis que tivemos que fazer.
Se ao menos eu pudesse voltar atrás atraída, Ana sentia que cada frase a envolvia como um abraço apertado, revelando uma fragilidade que ela agora reconhecia. Isso é intenso, disse Joaquim, com os olhos arregalados, enquanto Dona Maria se aproximava, absorvendo cada palavra com um silêncio respeitoso. Os trechos da carta revelavam um amor tumultuado, traições e um segredo oculto que prometia uma reviravolta na história da família. Ana sentiu que estava em meio a um labirinto de emoções, ao mesmo tempo mergulhando nos sentimentos do avô e começando a confrontar sua própria história. Isso pode mudar tudo, sussurrou Dona Maria, envolvendo Ana em um abraço inesperado. Precisamos entender por que ele se manteve em silêncio. O que é tão pesado que não pode ser compartilhado? Ana notou que a expressão do Joaquim mudava. Havia um misto de medo e determinação em seu olhar. E se isso nos levar a algo que não estamos prontos para lidar? Ele hesitou, a voz falhando. Os outros olhares também se aqueceram, cientes do que estava em jogo. Nós já estamos dentro disso. Não podemos voltar agora. A determinação de Ana ecoou em sua própria mente. A decisão de continuar estava feita. Enquanto afastavam a poeira das cartas, um novo ruído perturbou o silêncio do porão, dessa vez mais próximo, como se algo ou alguém estivesse prestes a revelar mais do que apenas palavras esquecidas. O que foi isso? Exclamou Joaquim, sobressaltado. Talvez seja apenas o vento, disse Dona Maria, mas Ana sabia que aquilo não era verdade. Uma conexão mais profunda estava se formando, como se o passado estivesse se manifestando bem diante deles, pronto para expor mais segredos. A tensão subia, então Ana fez uma pergunta que ganharia novos ecos. Quem mais estava envolvido nisso? E se eu descobrir a razão da dor dele, o que isso significaria para nós? Nesse momento, a incerteza pairava no ar, e todos sabiam que enfrentariam o desconhecido. Enquanto os olhos se fixavam na porta do porão, Ana sentiu que a verdade aguardava prestes a se revelar de um jeito que ninguém poderia prever. Ana respirou fundo antes de dar o próximo passo. O ambiente ao seu redor parecia pulsar com uma energia quase palpável. A conexão com o passado estava se aprofundando, e cada revelação a levava a um novo entendimento sobre sua família. O baú diante dela não continha apenas objetos antigos, mas fragmentos de histórias que esperavam ser contadas. O que mais você tem a nos contar, vovô? Sussurrou Ana, segurando a carta do avô com um aperto nervoso. O peso dos segredos que estavam prestes a ser revelados era quase esmagador. Ela olhou para os pais, cujos rostos refletiam apreensão, mas também um brilho de esperança. Eles estavam juntos nessa jornada, como nunca antes. Joaquim se aproximou, sua mão repousando levemente no ombro de Ana. Estamos aqui, não se esqueça disso, disse de maneira suave. Dona Maria sorriu para a filha, sua expressão transbordando apoio. Aquela unidade familiar estava começando a ser reconstituída, e isso a encorajava. Ana decidiu ler mais uma carta. A letra era elegante e cheia de vida, refletindo em suas palavras a paixão e a intensidade do que o avô havia sentido. Querida Elvira, cada dia que passa sinto que os ventos mudam, e que as escolhas que fazemos moldam nossa realidade, mas os laços que criamos são mais fortes do que qualquer obstáculo. Ela leu com calma, tentando absorver cada ponto. Cada emoção. As palavras do avô reverberavam nas paredes do porão, ecoando não apenas a dor, mas uma mensagem de esperança. Nunca deixem que os erros do passado ditem como vocês viverão amanhã. As lágrimas brotaram nos olhos de Dona Maria, e Joaquim também sentia o peso emocional das palavras. Isso é lindo, disse Dona Maria, enxugando uma lágrima e sorrindo para Ana. Ana levou um momento para evitar a avalanche de sentimentos. É uma carta de amor. Um amor que, apesar de conturbado, sempre buscou o caminho certo. Ele queria que nós fossemos felizes, mesmo que os entendêssemos despreparados para os desafios que a realidade trouxe. Era um momento intenso. O que estava acontecendo ali não era apenas uma nova descoberta, mas um renascimento emocional para todos eles. Mas a escuridão do porão não parecia disposta a deixá-los muito tempo em paz. Um novo estalido ecoou, dessa vez mais profundo e mais ameaçador. O coração de Ana disparou. Devemos investigar isso! Exclamou, com uma mistura de coragem e medo. Joaquim assentiu, a fronte marcada pela determinação.
Eles estavam ali para enfrentar os demônios do passado, e o que quer que o barulho fosse, não poderia ser mais assustador do que as sombras que já habitavam suas memórias. A família começou a andar em direção à fonte do som. O ar parecia possuir uma tensão elétrica. Foi então que Ana percebeu que havia uma segunda porta, escondida atrás de uma prateleira. Olhem! Apontou, e os olhos de todos brilharam com uma nova possibilidade. Talvez isso leve a algo mais. Joaquim, com um impulso de coragem, puxou a prateleira ligeiramente, revelando a porta desgastada. Vamos! Disse, seu tom firme. Ana inseriu a chave na fechadura, e dessa vez, girou com mais segurança, como se a própria ovação do passado a guiava. A porta rangeu e se abriu, revelando um pequeno espaço iluminado por uma luz doce e suave. Dentro, estavam objetos que pareciam contar o próximo capítulo da história, fotos de épocas passadas, documentos antigos e uma caixa com um medalhão. O medalhão era um símbolo familiar, e seus corações quase explodiram ao perceber aquela herança. É um símbolo de nossa ancestralidade, de nossa união como família, exclamou Dona Maria, os olhos brilhando ao segurá-lo. Isso nos conecta a esse amor que nosso avô tanto falou. Ana sentiu uma onda de calor passar por seu corpo. A herança estava além de bens materiais, era uma promessa de redescobrimento, de um futuro. E em meio a tudo isso, ela percebeu que o mais importante era a conexão que estavam formando. Estamos aqui juntos, vamos reescrever nossa história, declarou Ana, a determinação transbordando a cada palavra. A sala começou a vibrar com a energia que emanava da nova compreensão. Dona Maria segurou a mão de Ana, trazendo-a para mais perto, e Joaquim envolveu a família em um abraço forte. Essa é a verdadeira herança, ele disse, emoções transbordando. O amor que nos mantém unidos. A família experimentou um momento de pura alegria. Era o início de um novo capítulo, onde o passado e o futuro eram entrelaçados, e agora, juntos, estavam prontos para resgatar suas raízes e caminhar para a frente. O que começara como dor e tristeza tinha se transformado em uma promessa viva. E assim, com sorrisos e lágrimas de felicidade, eles deixaram o porão, prontos para enfrentar o mundo lá fora. Cada passo que davam era um lembrete do passado que finalmente encontrara sua voz. Dona Maria e seu Joaquim sabiam que seus filhos estavam prontos para voltar para casa, para onde sempre pertenciam. Ana, com o legado do avô em seu coração, não via apenas herança, mas um futuro cercado de amor, vulnerabilidade e reconciliação. A jornada deles estava apenas começando, e era só o começo de um novo amanhecer. Agora, a história chega ao fim, mas a sua jornada continuará. Embarque em novas aventuras, pois tem muito mais por vir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não esquecer desse momento emocionante. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para fazer a sua parte. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos continuar essa história.